Bom, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. A gente vai dar sequência aqui com todos vocês, agradecendo a participação daqueles que estão acompanhando na Web Rádio Fraternidade ou nos diversos canais espíritas do YouTube que nos prestigiam e que acompanham com a gente aqui este estudo. Lembrando, para aqueles que chegaram aqui hoje, por exemplo, estão aqui pela primeira vez, eu estou estudando o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, escrito por Leon Denis, uma série de artigos que ele escreveu ali no início do século XX, publicados na Revista Espírita e que foram reunidos pela editora Celd e colocado então nesse livro que é muito bacana, muito interessante, Um Olhar sobre o Tempo Presente. E aqui eu vou dar sequência no capítulo 5, intitulado O Acontecimento dos Séculos, que Leon Denis já disse aqui no estudo anterior, que é o Espiritismo. E aqui num ponto eu vou ler um pouco e depois comento um trecho muito interessante que merece sim a nossa reflexão. Disse ele: hoje, com o Espiritismo é a própria ciência, uma ciência nova, destaca ele, que se articula. Diante de suas afirmações, pouco a pouco esvaece o espantalho da morte com que as religiões nos brindaram durante séculos. A tocha da imortalidade acende-se até no fundo das criptas funerárias. Que é realmente assim, o Denis usa umas palavras, né, vai desenhando tudo, dando força àquilo que ele realmente afirma. E continua dizendo: na prisão de carne que o encerra, o homem ignorava até agora o mundo imenso, o vasto império de seres e forças em que a vida invisível desdobra todas as suas riquezas. Em vão, o oceano de vida no qual está mergulhado percutia com as suas ondas as muralhas da sua morada temporária. Ele permanecia surdo às suas investidas e apelos. Que é importante lembrar, antes de passar para a parte aqui que eu gostei mais, ele só lembrando, né, como que a gente passou tanto tempo sem ter essa lucidez, esse esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Claro que vez ou outra algum acontecimento, algum fenômeno, algum relato chamava a atenção do homem para aquilo que ele realmente é, um espírito imortal ocupando momentaneamente um corpo físico. Esse vai ter fim, o espírito não. Então aquilo que o homem tinha, às vezes vagamente, até pelo estudo dos livros considerados sagrados, que todos eles falam de imortalidade da alma, mas nenhum com os detalhes que nós temos com o espiritismo. Então é importante essa constatação que Leon Denis faz aqui. E aí ele continua dizendo: de vez em quando ocorriam apenas algumas abertas, permitindo que os ecos do mundo oculto chegassem até nós, que é o que eu acabei de dizer. Todavia, graças ao desenvolvimento dos conhecimentos psíquicos, o nascimento já não é mais considerado um começo para a alma, porém uma continuação. Do mesmo modo, a morte não é mais um fim. Trata-se do retorno a um modo de existência mais livre e mais belo. Aqui a gente faz uma pausa para tentar aprofundar um pouco mais. Existe assim dentro de um pensamento religioso que a alma ela passa a existir no momento em que o corpo nasce. Então imagina que a partir do nascimento é que existe uma alma vinculada ao corpo. Ou alguns admitem que a alma ela passa a existir no momento da concepção. Então, quando se forma um embrião, alguns admitem então a existência da alma vinculada ao embrião. Beleza, a grande questão aqui nesse ponto é que alguns admitem que essa alma é nova. Isso nos diferencia deles. Porque o espírita acredita, beleza, a encarnação começa, né, e aí ela vai, vamos dizer assim, se ajustando e concluindo na medida em que o corpo é desenvolvido, mas ali a grande diferença não é que a alma que se vincula àquele embrião é uma alma nova, como para alguns é. Para o espírita é uma alma velha, que está se vinculando àquele embrião, que formará um novo corpo, para aquilo que Denis chama de continuação. Então isso aqui muda tudo. Porque na medida em que você admite, que o nascimento é apenas uma continuação, aí outras perguntas surgem. Continuação de onde?
Aí, a partir do momento em que a pessoa compreende que a alma já existia, ela começa talvez a ter mais perguntas que respostas. Mas como assim? E ela traz heranças, ela traz alguma bagagem, ela traz algum histórico, ela traz alguns conflitos, ela traz algumas virtudes, algumas aquisições. E a doutrina espírita vem e fala, sim, ela traz tudo isso. Ela traz vinculações agradáveis, desagradáveis. Quando a gente chega perto de alguém e fala, nossa, mas fulano não gostou, não bateu, não deu certo, o anjo não bateu, o santo não foi com a cara do outro. Não tem nada de santo, não tem nada de anjo, é a gente mesmo que ao reencarnar traz aí todas essas questões, todos esses detalhes que a gente não se lembra, mas que estão registrados na alma. Esse é um ponto importante para a gente destacar. E aí a doutrina espírita vem falar que da mesma forma que o nascimento é só uma continuação, a morte não é o fim. A morte também é o fechamento de um ciclo naquele corpo encarnado para a continuação do espírito vivendo agora num corpo sem carne, que é o corpo espiritual, que é o perispírito, que eu já falei aqui outras vezes. Então isso é muito importante e por mais que pareça simples para quem já é espírita e está habituado com todas essas questões, para muita gente isso é algo extremamente novo e eu digo mais, algo até extremamente revolucionário, porque é algo que a pessoa nunca parou para pensar. Ela fala, meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso e tal. E quando a ficha vai caindo, ela começa a enxergar um novo mundo. Eu digo porque aconteceu comigo isso. Eu era católico, então eu tinha assim, uma formação católica. Meu pai e a mãe católica, minha família toda. Então, do lado assim, de pai e mãe, salve uma falha de memória, eu fui o primeiro espírita. Então, quando eu compreendo reencarnação, para mim foi como se um novo mundo estivesse se abrindo. E eu ficava empolgado. Como que alguém pode não acreditar? E dá aquela vontade de que outras pessoas acreditem. E a gente começa, às vezes, a passar até um pouco um comportamento excessivo de tentar dar explicação para tudo baseado na encarnação. Depois você compreende, opa, peraí, mas o outro também tem o direito de não acreditar. O outro também tem o direito de, assim como eu tive no passado, não ter a facilidade para compreender isso. Aí a gente vai se acomodando num bom senso, nem do excesso daquele que só quer falar disso, nem do excesso daquele que quer negar a reencarnação. Mas esse é um fato importante que o Denis nos traz aqui do berço e do túmulo, não como começo e nem como fim, mas simplesmente estágios em que a gente passa. Continua ele, por meio do nascimento, descemos para o círculo das gerações humanas. Por meio da morte, retornamos à vida do espaço. Contudo, as recordações anteriores apagam-se sob os véus da carne, fazendo com que não nos lembremos das nossas vidas passadas, embora carreguemos em nós os seus frutos, sejam eles doces ou amargos. Por que esquecemos do passado? Porque a gente não conseguiria nem nos relacionar com os outros. Esse é um ponto. Já pensou? Quando você lembra do passado, você vai lembrar do seu e dos outros. Nessas relações conflituosas que tivemos, a gente vai lembrar que no Brasil, por exemplo, não quer dizer que a gente tenha reencarnado sempre aqui, mas há uma chance de que isso tenha acontecido. Aliás, vamos tratar do mundo. Escravidão era algo comum em muitos países. O Brasil foi o último, digamos, dos países mais importantes a aboli-la. Nós tivemos a Inquisição, as pessoas eram mortas em nome de Deus. Nós tivemos ditaduras sanguinolentas em diversos países, torturas em vários países. Assim, então, a chance da gente ter no passado alguma encrenca com alguém que está muito perto de nós é muito grande. E eu ficar reencarnado aqui com alguém na minha casa, falar, nossa, aquilo ali me matou na outra encarnação, eu não quero passar medo de ninguém que não esteja habituado com esse assunto, mas é uma possibilidade. Então a reencarnação nesse ponto aqui, ela é uma bênção mesmo, o esquecimento do passado na reencarnação. Agora, tirando essa questão do que nós fizemos com os outros, ou do que os outros fizeram com a gente, vamos lembrar de um outro detalhe, a dificuldade que nós temos de nos perdoar daquilo que nós fizemos nessa encarnação. Quantas pessoas hoje têm diversos transtornos, enfim, estão aí fazendo terapias há muito tempo para conseguir se perdoar. Então, algo que fez no passado, não consegue, fica se culpando, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não presto para nada, eu não valho nada.
Beleza, aí a gente está quase lidando com esses conflitos do presente, de repente, passei a lembrar do que eu fiz na outra encarnação. Que peso, que fardo seria esse? Então a gente tem que entender que, primeiro, o esquecimento é uma bênção, e não é porque a gente não se lembra que a gente não viveu. Que um dia já me falaram isso, mas então, se a gente tivesse vivido, a gente lembraria. Eu fiz uma pergunta assim, então quer dizer que você se lembra de tudo que você fez nessa vida? Nessa? Eu lembro. Aí eu lancei um desafio. Falei, o que você fez então na data de 10 de agosto de 1991? Não lembro. Então quer dizer que você não viveu essa data? Vivi, eu tinha nascido já. Então assim, a nossa memória, mesmo no corpo físico, ela tem assim, os seus limites. Então imagine você trazer essa recordação, que é espiritual, para um corpo material denso como o nosso. William, mas algumas crianças lembram. Que a criança tem um processo diferente, ela vai, na medida em que o tempo avança, digamos assim, como alguns estudos vão apontar. Eu vou usar o termo consolidando a encarnação, que até um certo ponto ela fica, dizem alguns, um pezinho de lá, outro pezinho de cá. Então, na medida em que ela vai crescendo, amadurecendo, esse esquecimento ele vai se apagando, mas realmente acontece dela se lembrar com poucos anos de vida. E acontece também raramente, de alguns adultos. E outra possibilidade dessa recordação é quando ela é feita numa terapia de vidas passadas, a TVP. Daí, como o nome diz, é um processo terapêutico, não um processo de sanar a curiosidade de alguém. Até porque quando alguém está encarnado, ela sempre pensa, eu fui uma rainha, eu fui isso, eu fui um chefe. Enfim, não, a gente pode ter sido uma pessoa comum, né? É incrível como as pessoas e os espíritas muitas vezes têm essa coisa de achar que foi alguém importante no passado e pode ter sido que não. Pode ser que foi alguém comum, uma vida simples. Então é impressionante, a gente vai conversar com alguém. Eu tive um sonho que na outra encarnação eu fui isso, eu fui um chefe, eu fui um senhor de escravo, eu fui uma rainha, um rei, um imperador, um presidente. Puxa, mas não teve esse tanto de cargo para tanta gente que fala que se lembra disso. Então vamos ter muita calma nessa hora. Mas a terapia ela é muito recomendada. Por exemplo, Alberto Almeida, que é um palestrante espírita que eu particularmente gosto muito, ele é um terapeuta de vidas passadas. Bom, tem um tempo que eu não vejo ele falando disso, pode ser que ele não seja mais, mas acredito que ainda seja assim. E aí, em casos que há a necessidade para se resolver um conflito íntimo muito forte, é recomendada a terapia de vidas passadas. E alguns autores, como Brian Weiss, eu recomendo o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Um livro não é espírita, mas é muito bom para quem quer se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. Ele pegando o caso de uma paciente que foi fazendo regressões e ali em cada regressão ele ia encontrando alguma coisa que explicava aquilo que ela vivia de trauma no presente. Bom, meus amigos, então fechando aqui que, entretanto, por meio da experiência psíquica, nos é dado recuperar o encadeamento truncado das nossas lembranças, o desprendimento da alma durante o sono magnético e a entrada em ação da consciência profunda provocam o despertar das existências esvaídas. Então, quando ele fala aqui o desprendimento da alma durante o sono magnético, em outras palavras, o que acontece nessas terapias de vidas passadas, e essa entrada na consciência profunda e tal, também durante o sono, isso pode acontecer quando a gente dorme, ter acesso a alguma informação, enfim. Então essas lembranças elas podem acontecer de algumas formas, como eu já disse antes. Meus amigos, então é isso. A gente agradece aqui todos que acompanham esse estudo com a gente e convido a todos a continuarem também acompanhando os próximos estudos. Um abraço e até mais.